Mensagens que chegam pela manhã. E as mensagens sempre chegam, né? Toda sexta-feira, a partir das 10 da manhã no Spotify e agora também no YouTube, viu? No último Mensagens, aquele que nós falamos sobre as tragédias, né? E como a gente enfrenta as tragédias. Aliás, se você não ouviu, eu te convido a recuperar. Já estamos entrando no nosso 5º podcast, nessa nova fase do Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui no Spotify. Mas no YouTube agora nós temos também, a partir do número 4, a gente também está postando esse nosso encontro. Muito obrigado, viu? A todos os comentários, muito obrigado a todas as mensagens que sempre chegam. Eu ouvi muitas coisas legais, além da interação que vem pelo nosso Spotify. Se você não sabe, tem uma caixinha de perguntas e de comentários, onde você fica à vontade para poder falar e se manifestar, mas também pessoalmente, pessoas que me ouviram, pessoas que conversam comigo e tal, inclusive de trabalho, enfim, e comentaram sobre o fato da gente poder expressar, e essa é uma intenção muito, muito clara para mim, expressar em palavras aquilo que a gente sente e às vezes a gente não tem como colocar. Já aconteceu isso contigo, não? Você tem determinados anseios, sentimentos, pressentimentos, enfim, mas aquilo fica em algum lugar escondido de você e a partir de uma palavra, né? Quem sabe aqui no nosso podcast, aquilo ganha corpo. As palavras são corpos também. Elas expressam aquilo que na gente vive silenciosamente, sem corpos, muitas vezes como fantasmas. Então a gente coloca corpo nas palavras, aquilo é incorporado e a partir do momento que ganha um corpo, diante daquela situação que antes era silenciosa, a gente pode tomar uma atitude, né? Então, no nosso último podcast, na nossa última conversa, eu acho que foi muito legal para reforçar esse sentimento que muitas vezes vai se instalando na gente de maneira culposa, de maneira dolorida, né? De maneira angustiada, e a gente não vê, e a gente fica tentando dar respostas a esse sentimento de maneira também angustiada, também culpada, e vai virando uma bola de neve. A gente usou a referência do acontecimento, da tragédia do Rio Grande do Sul, mas isso vale para muitas coisas. E dos assuntos, um dos tópicos que foi tocado no nosso último podcast foi a questão das redes sociais. Eu queria trabalhar um pouco mais isso na nossa conversa de hoje, porque eu falava sobre a necessidade, diante desse caos, da gente ter equilíbrio nas informações que a gente consome. Eu sei que isso pode parecer até meio esquisito, até porque eu sou jornalista, eu sou um cara da comunicação e como assim, equilíbrio nas informações? Parece que a gente está tentando privar as pessoas de saber as coisas, esconder, e na realidade não é isso não. A questão é que nós vivemos hoje numa outra arquitetura mental, nesse consumo de informações. A informação não é mais propriamente eu simplesmente saber o que está acontecendo. Essa informação, me desculpe esse pigarro que toda hora eu estou pigarreando aqui, mas que isso não interfira no nosso conversa aqui, tá? Então assim, eu tenho as informações, né? Então vamos recuperar o exemplo do último podcast para a gente já partir para essa questão das redes sociais. A informação concreta: houve uma tragédia climática no Rio Grande do Sul, como falávamos no anterior, e eu não vou ficar repetindo, se quiser você ouve, mas eu tocava no assunto que não é só uma tragédia climática, né? Tem uma tragédia de várias naturezas, mas o fato é que isso acabou impactando na vida de muitas e muitas pessoas, e nós até agora não sabemos exatamente de quantas pessoas são e quais são esses impactos, obviamente. Então a informação está ali. Agora, a partir da informação, os desdobramentos que muitas vezes a gente confunde e chama de notícia, na realidade deixam de ser a informação e deixa de ser um meio para que a gente possa ajudar e tomar atitudes. Passa a ser uma maneira de sequestrar a mente das pessoas, que seja pela tragédia do Rio Grande do Sul, ou seja por qualquer outra tragédia, vai se tornar cativa dentro de um padrão mental que te impõe permanentemente essa angústia. Por isso eu usei o exemplo de fisgados pela dor no nosso papo anterior. Você é fisgado pela sua dor. Aliás, no final desse nosso papo eu vou colocar aqui o Fisgados pela Dor como um bônus track pra gente. Mas qual que é a ideia disso aqui? Diante da calamidade, e pode ser uma calamidade gigantesca como a que envolveu um estado inteiro, né, essa do Sul, e pode ser uma calamidade pessoal. O fato é que diante daquilo e diante da dor daquilo, muitas vezes, ultrapassando o impacto da informação, passa a se trabalhar
no apertar disso. A figura que me vem é mais ou menos o seguinte: você tem uma ferida ali, e o fato é aquela ferida, né? E você tem que tratar aquela ferida, mas o que se faz hoje em dia é ficar apertando, até que pus saia dessa ferida. E esse pus vai ser o material de trabalho daquilo que hoje nós chamamos de informação. A própria rede social se alimenta muito disso. Eu quero ser um pouco mais claro, caso eu não esteja sendo ainda. As redes sociais, por exemplo, e eu quero deixar muito claro aqui, na minha opinião, elas não são vilãs, né? Não é que a gente deve abaixar as redes sociais, porque se a gente apaga as redes sociais, abaixa elas, outras coisas virão no lugar. Por isso, ao invés de culpar a rede social, seria interessante a gente saber a dinâmica que acontece nessa história, para que a gente possa responder essa dinâmica com sabedoria, venha ela através de uma rede social ou de qualquer outro lugar. E aí, diante, por exemplo, das redes sociais, a gente possa agir com equilíbrio. Esse é o ponto. A grande questão é que a maioria das pessoas simplesmente não consegue. E por que não consegue? Primeiro porque não percebe esse jogo, não percebe essa dinâmica. E ao não perceber, não tem respostas para isso. Você sabe aquela questão de você descobrir uma doença, e às vezes a gente tem medo de ir ao médico, né? Com medo que o médico descubra alguma doença que estava silenciosa ali e que não nos interferia em nada. Mas essa é a questão. Quando você vai saber dessa doença, em algum momento ela vai se revelar, talvez já seja tarde demais. Talvez, e geralmente é assim, e aliás, para não dizer em todos os casos, seria melhor você saber antes, ainda quando a doença é pequenininha, ainda quando ela é silenciosa, para que você possa dar uma resposta adequada, para que ela não cresça e te engula, como acontece muitas vezes. Nessa questão das redes sociais, dessa dinâmica das redes, da comunicação, é da mesma maneira. A rede social, ela tem um editor, assim como o jornal tem um editor. Às vezes a gente desconfia de uma notícia que vem na televisão, no rádio, desconfiando do interesse de quem faz a edição daquelas notícias, né? Então você olha para aquela, por exemplo, aquela rede de televisão e vai dizer, olha, eu sei que eles têm interesses de verbas do governo, eu sei que eles têm joguetes políticos, eu sei que eles têm uma série de questões que estão silenciosas e implícitas nessas informações, logo essas informações não são dignas de credibilidade. Isso acontece a nível individual também. Uma pessoa que você não confia, uma pessoa que você sabe que é desonesta, uma pessoa que você sabe que tem N interesses além daquilo que ela manifesta, também não é digna de confiança. E quando essa pessoa vier, por exemplo, te pedir dinheiro emprestado ou te contar qualquer outra informação, você não vai querer, você não vai acreditar, porque você já está condicionado diante do fato que aquela pessoa não é confiável, né? Agora, nas redes sociais, a gente pode achar que nós estamos colocados diante de um ambiente de muita liberdade. E isso está longe de ser verdade. Porque o editor das redes sociais é o algoritmo, que não é uma pessoa propriamente que está lá, mas é uma conta, né? É uma forma de organizar a projeção de conteúdos, ou a colocação de conteúdos ali, para que te mantenha engajado. Essa é a palavra mais importante de toda a rede social: engajamento. O seu post, o seu perfil, o seu story, seu reel, ele promove engajamento. Quantas pessoas estão aí explicando, né, técnicas de marketing digital para você gerar engajamento, para vender um produto, para ter um perfil seguido, tal, e tudo bem. Nenhum problema em relação a isso. Mas me responde uma coisa: o que gera engajamento na maioria das pessoas? Vamos falar de sabedoria? Vamos falar de equilíbrio? Vamos falar de inteligência? Vamos promover bom senso? Quantas pessoas se interessarão diante do outro que vai promover gritaria, alarmismo, corre-corre, medo? Isso é uma continha simples, que não foi inaugurada agora aqui na rede social, não. Isso é desde sempre, isso é a natureza humana. Muito antes do início das comunicações, muito antes da imprensa de Gutenberg no século XVI, já éramos assim. Né? Os relatos antigos bíblicos, Cristo ou Barrabás, e a multidão escolhendo Barrabás. Isso tudo vai nos mostrando ao longo da história, ao longo do tempo, que faz parte da nossa natureza. Por isso, as redes sociais, por exemplo, não inauguram uma nova natureza, mas elas se servem da nossa natureza para exacerbá-la, justamente para nos fisgar e nos manter engajados. Todos sabem disso, pelo menos os que se alimentam desse processo, sejam os próprios arquitetos da rede social, seja os políticos, sejam as grandes empresas, sejam os grandes influencers. Eles sabem da necessidade de manter as pessoas sempre atentas, sempre distraídas e engajadas. Por isso cria-se um show. Mas de onde vem esse show?
Esse show vem da realidade, aí a gente volta para os fatos, né? Então houve, por exemplo, um atropelamento. Isso é uma realidade, um atropelamento numa pequena cidade do interior. Hoje, enquanto a gente está conversando, é possível que muitos atropelamentos estejam acontecendo, virão a acontecer daqui a pouco, ou tenham acontecido há alguns instantes. A gente não sabe disso, mas em um desses atropelamentos, alguém filmou. E hoje em dia todos nós somos produtores em potencial de conteúdo. Alguém filmou e publicou. Esse vídeo do atropelamento viralizou por alguma razão. Vamos imaginar que quem foi atropelado tenha sido uma criança, né? E claro que isso vai tocar na gente num lugar muito profundo. Qualquer um de nós vai se entristecer em ver uma cena dessa. Imediatamente, ao viralizar esse atropelamento com uma criança, isso vira um motivo de engajamento. Então um monte de gente vai começar a repostar, um monte de gente vai começar a comentar. E aí o show cresce. Muita gente vai dizer punição, ainda que eventualmente, vamos imaginar que a pessoa que atropelou tenha levado a criança para o hospital, a criança acabou não resistindo, enfim, não pode acontecer. Debates surgirão a partir disso, e a espuma que vai nascer a partir desse engajamento já não tem mais uma ligação direta com o fato que foi o atropelamento de uma criança, mas ela vira uma outra coisa, e é justamente isso que nos manipula. Porque além da participação direta, do engajamento direto diante dessa espuma, a gente vai se modelando sem perceber. E presta atenção, esse ponto é super importante e eu queria frisar ele para que você também parta desse lugar. Ele vai modelando a gente, vai criando um enquadramento mental de onde você não sai mais. O seu pensamento passa a ser muito semelhante àquilo que te modela. Nesse caso, a rede social, que é um pensamento binário. É assim que funciona na internet, é assim que funciona nas redes sociais e é assim que funciona a questão do algoritmo. É binário, é bom, é mal, é certo, é errado, eu amo, eu odeio. E todas as nuances que qualquer pessoa, qualquer acontecimento, qualquer situação traz, elas vão se tornando cada vez mais invisíveis para a gente. A gente deixa de perceber as nuances sensíveis de cada acontecimento e, consequentemente, das pessoas que a gente se relaciona, no mundo que a gente interage, no ambiente de trabalho que nós estamos, as pessoas que a gente gosta e de nós mesmos. E a gente passa a refletir o mundo dentro dessa gritaria, dentro dessa, para usar uma palavra que tanto se usa hoje, especialmente em relação às políticas, dentro da polaridade. Ou esse lado ou é aquele, ou é esquerda ou é direita, ou é bem ou é mal, é certo ou é errado, eu gosto ou não gosto, é Deus ou o diabo. E isso vai se colocando em tudo. E na medida que a gente se expõe, como nós costumamos fazer, tão aprofundadamente, tão onipresentemente nas redes sociais, isso tudo vai se tornando um jeito de ver, um jeito de olhar, um jeito de sentir, um jeito de votar, um jeito de se relacionar, um jeito de interpretar a vida, um jeito de interpretar o mundo, um jeito de lidar com o seu marido, com a sua mulher, um jeito de lidar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu vizinho, um jeito de cuidar dos seus filhos, um jeito de planejar a sua vida e esperar como é que vai ser daqui para frente, um jeito de lidar com a própria espiritualidade, um jeito de lidar com a sua consciência, com a sua mente, com seus tratos. E aos poucos a gente vai se reduzindo a esse ambiente. Exagero da minha parte? Bom, eu nunca desconsidero, talvez isso aqui seja só o manifesto de um senhor de meia idade rabugento. Talvez, e tomara que seja isso. É possível, afinal de contas todos nós somos passíveis a projetar as nossas próprias impressões naquilo que a gente fala, né? Mas caso não seja, seria bom que você refletisse e você mesmo chegasse a essa conclusão também, sem o binarismo apressado de dizer esse cara tá errado, tá tudo errado, esse cara é um rabugento. Tudo bem se você disser isso, mas talvez a sua análise diante daquilo que eu estou falando seja um pouco mais rica se você tiver a calma, a sensibilidade, a sabedoria de tentar entender e peneirar naquilo que eu estou falando, aquilo que talvez faça sentido para você. Ou você discorda que nós vivemos num mundo cada vez mais binário? Ou você discorda que as pessoas parecem e se manifestam cada vez mais superficiais diante de temas importantes para a nossa vida cotidiana, da nossa vida coletiva, da nossa vida pessoal, e vão se tornando cada vez mais apressadas diante dos seus julgamentos, ávidas para condenar ou para absolver
se for o caso, mas na grande maioria, porque isso gera mais engajamento, para condenar, para apontar e dizer: você está errado, você não serve, seja lá quem for você. E nessa dinâmica, as tribos, e isso também é da natureza humana, a gente sempre está buscando a validação dos nossos pensamentos, a gente está buscando sempre uma tribo, né? Alguém que se pareça com a gente, isso faz parte. Mas como eu dizia lá atrás, aquilo que é da natureza humana, e por isso mesmo, é aproveitado, inclusive pelas tecnologias, para que então nós sejamos presas mais fáceis. Então as tribos vão validando aquilo que eu penso, e a impressão que eu tenho é que o mundo é como eu. Se todo mundo é como eu estou certo. E se eu estou certo, e é tão claro assim que eu estou certo, todos os que são diferentes, obviamente, estão errados, são mal intencionados e mais do que isso, são do mal. E sendo assim, devem ser combatidos. E as cruzadas vão cada vez mais se colocando. Não era assim na Idade Média? Aliás, a gente não tem vários exemplos históricos desse tipo de cruzada, que não somente no caso da Inquisição, mas em tantas outras, onde as pessoas, ao se juntarem a tribos, viram animais, porque a tribo ela favorece o nosso instinto e não a nossa racionalidade. A maneira como os algoritmos trabalham nas redes sociais vai justamente nessa direção. Não se favorece a racionalidade, não se favorece o bom senso, não se favorece a reflexão. O que se favorece é o instinto. São as tribos, são as massas. E nós, inseridos nas massas e nas tribos, tendemos a responder exatamente como a tribo. Deixa de ser o pensamento individual, e aí, para usar o Ortega y Gasset, a gente passa a ser o homem-massa. A gente deixa de ser o indivíduo, a gente deixa de olhar como uma pessoa, com as suas dúvidas, com os seus receios, com a sua capacidade de analisar, de pensar, de sentir, baseado no seu próprio contexto, na sua própria história, né? E a gente passa a ser somente uma resposta reativa de uma massa alimentada cada vez mais por máximas. Dentro dessas dinâmicas, a gente perde o nosso equilíbrio, a gente perde o nosso bom senso. E um fato, seja ele qual for, perde a sua relevância. Então você pode até, para a gente, mais uma vez, já que estamos ainda dentro dessa situação horrível do Rio Grande do Sul, vamos usar isso como exemplo. Se a gente está olhando para uma tragédia e fala assim, olha, as redes sociais, elas ajudam a divulgar, né, onde há necessidades, e sem dúvida alguma, aliás, vale mais uma vez eu fazer esse parênteses, que eu sempre faço, né, quando eu estou falando algum tema um pouco mais polêmico, assim, é que nunca me ouça a partir da generalização. Eu jamais penso assim, sinto assim e falo assim. Eu não estou dizendo aqui toda a rede social é horrível, saia da rede social. Eu falava isso no começo da nossa conversa, né? Esqueça a rede social, apague, abaixe a rede social. Não é isso não. Tem muita coisa boa nas redes sociais. E nessa própria tragédia que nós estamos vendo, a gente está vendo muita gente fazendo coisas legais. Mas fechando parênteses, o que eu estou falando é que um fato importante como esse do Rio Grande do Sul vai perdendo um pouco a sua contundência fática e vai se tornando um show. E você sabe qual é o problema disso? Primeiro que a gente deixa de olhar para a coisa como de fato ela é. E aí a gente coloca, e você pode ver isso muito bem nas conversas e redes, a gente começa a colocar nisso, anexar a isso, as nossas paixões. Então quem for de esquerda vai usar esse fato para culpar a direita, a extrema direita, tal. Quem for de direita vai da mesma maneira, porque as esquerdas, porque os comunistas, isso é só um recorte, né? E aí você deixa de olhar para a dor das pessoas e dizer, bem feito. Afinal de contas, esse sofredor é bolsonarista. Então pode sofrer. Ou o outro vai dizer, bem feito, quem mandou fazer o L? Quem mandou votar no Lula? Ou outros, e eu ouvi gente dizer isso. As pessoas estão sofrendo assim por causa do pecado, porque elas são más. Então por isso elas estão sofrendo. A gente vai impondo num fato o nosso viés, a nossa distorção, né? A gente vai impondo num fato os nossos medos, o nosso instinto. E a gente não está lidando mais com o fato, a gente está lidando conosco. Exacerbado pela dinâmica das redes. E isso dura pouco. Porque daqui a pouco, quando, por exemplo, o tema do Rio Grande do Sul deixa de ser um tema que movimenta as redes sociais e como elas se organizam para te manter engajado, quando isso acontecer, vai vir a outra tragédia, vai vir a outra situação, vai vir o próximo problema e esse vai ficar totalmente para trás. E toda, ou pelo menos parte dessa mobilização, desse engajamento de muita gente, vai ser diluído ou vai ser redirecionado para a próxima polêmica. E de polêmicas em polêmicas, a gente vai encaminhando as nossas vidas. É assim que fazem os influencers, né? Hoje,
muitos deles mobilizados em ajudar o Rio Grande do Sul, e eu não questiono de maneira nenhuma essa ajuda. Ela é útil, ela é ótima para quem recebe. Então tá tudo certo, não tô questionando isso. Mas eu estou fazendo uma análise do fenômeno. Daqui a pouco, quando esse fenômeno deixa de engajar, e aí é o ponto, vai chegar isso, né? Quando a gente se cansar, e eu acho que muita gente já está cansada das imagens, da dor, da tragédia, e outra coisa vier e logo virá, porque é sempre assim, tem prazo esse tipo de coisa, então toda a mobilização de atenção vai ser redirecionada. E sendo assim, nada fica concreto. Nada tem de fato a relevância que o fato muitas vezes pede, vira outra coisa. Você entendeu como essa dinâmica acontece na gente? Então, o fato de você estar na rede social, eu também estou, por si próprio, não é nada mal, não é ruim, não é um problema. E repito, eu não estou aqui estimulando ninguém a apagar suas redes. Claro, se for o que você sente, se for o que você quer, se você se sente melhor, então também é um caminho, né? Mas eu acho que não necessariamente. Até porque não é só a rede social. É o mundo que nós vivemos. É a sociedade que nós interagimos. São as pessoas do ambiente de trabalho, as pessoas do onde você mora, da família, muitas vezes. As pessoas são assim, são boas e más. Tem coisas ótimas e coisas horríveis, às vezes, no mesmo indivíduo. A vida não é fácil. Lidar com as contradições, lidar com as pessoas que pensam diferente, lidar com o mundo com muita injustiça, como esse que nós vivemos, não é fácil. A gente lida com um corpo finito, que vai se desgastando ao longo do tempo até quando ele apaga como uma vela. Tem um texto do Saramago muito bonito que fala um pouco sobre essa comparação do nosso corpo com a vela, a nossa vida com a vela, que vai apagando, e uma hora ela apaga. E lidar com esse fim desconhecido por si só gera na gente uma angústia, um medo, uma tristezinha latente que talvez se esconda em algum lugar e fique procurando casas para se disfarçar, para justificar a sua existência. O próprio fato da gente existir nessas condições ambivalentes, muitas vezes, já traz para a gente algum elemento, né, de preocupações e tristezas, faz parte. Então, não é a rede social, saindo da rede social, que o mundo vai resolver. Se amanhã as redes sociais foram desligadas, se amanhã acaba a internet, nada melhorará. Porque, como eu dizia, a internet não está gerando isso. A internet só está se alimentando de uma condição que já estava muito antes dela e continuará muito depois dela, porque está na gente como um elemento da condição humana. Então entenda esse nosso mensagem, essa nossa conversa, não como uma proposta de desligamento, de corte, de ruptura com a internet, assim como nenhum aspecto da vida. A vida está aí, a gente tem que viver. A minha proposta é que diante das contradições, inclusive da internet, mas da vida de maneira geral, nós tenhamos respostas de sabedoria. Sabedoria, calma. E essas respostas a gente dá a partir do momento que a gente reconhece que as coisas são ambivalentes e se propõe a olhar para elas. Como a gente está fazendo aqui, enxergá-las, ver as suas sombras, ver as suas luzes, ver o seu bem e ver o seu mal como em tudo. E nesse caso, propriamente da proposta da nossa conversa de hoje, olhar para as redes sociais como de fato elas são, atentos, né, para os problemas que ela muitas vezes gera, evitando nos colocarmos dentro dessa configuração mental reduzida, binária, algorítmica que as redes sociais promovem, muitas vezes, perceber isso tudo antes de tudo na gente, porque também é muito fácil a gente olhar para a sociedade, para o vizinho, para o mundo e falar, ai, como as pessoas estão. Olha aqui os comentários, que absurdo, veja só. E a gente se coloca num lugar isolado de corregedor da humanidade. Isso também adoece. Antes de tocar as pessoas, antes de fazer mal, faz a mim também. E essa é a minha jurisdição. Então eu vou cuidar de mim e vou olhar para mim e vou me questionar. Até que ponto as minhas respostas diante disso são respostas de sabedoria ou são respostas de manipulação e de massa? Você pode responder isso para si próprio, não? Se você fizer isso, já é um grande passo. Não precisa, repito, sair das redes sociais, continue. Mas a partir dessa nossa conversa, olhe para as redes de uma maneira diferente, questionando-se, olhe para a vida de uma maneira diferente. Aliás, se você olhar assim para a vida, as redes serão somente um reflexo dessa maneira que, antes de tudo, você escolhe olhar para si próprio. Olhar para a vida é olhar para si próprio, questionando-se, colocando nesse lugar de alguém que, antes de tudo, questiona a si mesmo e sabe que tem muito a evoluir, tem muito a melhorar e por isso mesmo lida com
sabedoria, né, com as pessoas que são diferentes de você. Tá bom? Espero que esse papo tenha te ajudado. Semana que vem a gente volta com mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Lembrando que as mensagens são muito bem-vindas aqui na caixa de comentários, no Spotify e no YouTube também, tá? Eu tô lendo todas as mensagens, hoje eu não trouxe nenhuma aqui, mas de vez em quando eu pincelo uma ou outra, trago aqui para nossa conversa. Já usei mensagem, inclusive, com sugestões de temas. Você pode, inclusive, sugerir algum tema para a gente tratar nas próximas semanas. Isso aqui é super aberto e disponível para saber o que você está pensando aí. Então fique à vontade, eu sou muito grato a todos que estão ouvindo, que estão compartilhando, que estão deixando sua mensagem e contribuindo com o nosso Mensagens, esse novo formato, mas que já está sendo tão legal. Muito obrigado, se cuida e semana que vem a gente conversa de novo. Até lá. Mensagens que Chegam pela Manhã.